Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Pamela e faço parte da equipe de DHO e Diversidade da Carpedim Consultoria. E hoje eu fui convidada para conversar com vocês sobre um tema extremamente importante: a importância da diversidade em uma gestão de alta performance. Bom, antes de eu continuar, eu vou fazer a minha autodescrição, caso tenham pessoas com deficiência visual me acompanhando. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros compridos, olhos castanhos escuros. Estou utilizando uma camisa social na cor branca e um crachá da empresa na cor laranja. Atrás de mim tem uma parede na cor bege com o logotipo Carpedim. Antes de eu entrar nesse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre a gente. Nós da Carpedim Consultoria já temos mais de 12 anos de história. Isso mesmo, 12 anos transformando a vida das pessoas através do nosso trabalho, com atendimento humanizado, acolhedor, com um sorriso no olhar. Nós conectamos pessoas em todo o Brasil. E aí, ficou curioso? Quer saber mais sobre a nossa história? Entre no nosso site. Vamos agora falar desse tema extremamente importante. A importância da diversidade em uma gestão de alta performance. Antes de eu falar da diversidade dentro de uma gestão de alta performance, é importante que a gente entenda o que é uma equipe de alta performance. Quando a gente fala de uma equipe de alta performance, eu estou falando de um grupo de pessoas que trabalham em conjunto. Esse grupo vai trabalhar nas ações, nos projetos, para que juntos consigam atingir resultados estes que serão superiores ao esperado. Quando eu falo de uma equipe de alta performance, eu gosto de trazer a citação de Maxwell, que diz o seguinte: nada significativo foi alcançado por um indivíduo agindo sozinho, ou seja, as grandes realizações somente aconteceram graças ao trabalho em equipe. E quando eu falo de uma equipe de alta performance, eu estou falando de profissionais que têm talentos diversos, profissionais esses que estarão alinhados à missão, à visão e aos valores da sua empresa. Esses profissionais estarão desempenhando atividades além do esperado. Esses profissionais estarão superando as expectativas para que juntos consigam atingir bons resultados. E os talentos individuais somados faz com que, de fato, esse resultado seja superior. Então, quando eu falo de uma equipe de alta performance, eu estou falando de uma equipe que está trabalhando com sinergia, onde o ambiente ele é favorável. E para que isso aconteça, é necessário ter profissionais plurais. Porque dentro desta pluralidade, desta diversidade, nós estaremos encontrando o quê? Habilidades, e essas habilidades podem ser comportamentais, habilidades técnicas, as potencialidades estão na diversidade. Esses profissionais eles estarão comprometidos com o negócio, por isso vão ser uma equipe de alta performance. Juntos, eles alcançarão resultados estes, que são de fato superiores ao esperado. Por isso, que para ter uma equipe de alta performance é importante ter o quê? Diversidade. E aí eu trago de novo o nome desse tema que a gente está tratando agora: a importância da diversidade em uma gestão de alta performance. Vamos falar um pouquinho então sobre essa diversidade. Diversidade no ambiente de trabalho gera uma equipe de alta performance. E quando eu falo de uma equipe de alta performance, eu estou falando do quê? De pessoas plurais. E quem são essas pessoas? São pessoas que têm questões diferentes umas das outras, sejam questões culturais, questões religiosas, faixas etárias diferentes umas das outras, questões de gênero, de cor, de raça, de etnia, de orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros. Nós somos diversos e esta diversidade
que faz com que de fato o seu time seja um time de alta performance, porque os talentos estão justamente nesta pluralidade. Então esses profissionais, quando eles se sentem pertencentes ao meio, eles vão estar muito mais produtivos, criativos, inovadores e engajados. Para isso é necessário você atrair e reter esses talentos diversos. Quando você faz isso, você vai estar tendo uma pessoa muito mais comprometida, dedicada ao negócio, vai estar alinhada ao fit cultural da sua empresa. Quando eu tenho diversidade no meu ambiente de trabalho, eu vou ter aquele sentimento de pertencimento. Logo, as pessoas se sentirão muito mais produtivas. Isso tudo é característica de um time de alta performance. Quando eu tenho diversidade no meu ambiente de trabalho, eu tenho um ambiente que vai me estimular a ver as situações do dia a dia por ângulos diferentes, porque as pessoas vão ter este olhar diferenciado. Isso me ajuda na tomada de decisão. Quando eu tenho uma diversidade no meu ambiente de trabalho, a imagem vai ficar fortalecida, o clima organizacional vai ficar melhor, eu vou ter um melhor entendimento do meu público consumidor, porque dentro do meu time eu tenho essa pluralidade de pessoas. Isso vai facilitar eu entender o outro lado também. O time vai estar se sentindo muito mais motivado, o time vai se sentir confiante, porque estarão sendo respeitados em suas diferenças. Quando eu tenho diversidade no meu ambiente de trabalho, eu tenho pensamentos diferentes, ideias diferentes que me ajudam na tomada de decisão. E aí, resumindo tudo isso, para eu ter um ambiente de alta performance, é preciso ter felicidade. A felicidade no ambiente de trabalho estimula as pessoas a serem engajadas, criativas e inovadoras. Isso tudo é uma equipe de alta performance. Então é importante a gente falar sobre essa importância da felicidade no ambiente de trabalho. Felicidade no ambiente de trabalho é a palavrinha-chave quando a gente fala de uma equipe de alta performance. Porque quando os profissionais se sentem felizes, eles vão se sentir pertencentes ao meio, vão estar atuando além do esperado. E aí eu trago algumas pesquisas que comprovam tudo isso. Então vamos lá. Quando os colaboradores se sentem felizes, eles são 31% mais produtivos, 3 vezes mais criativos, eles se sentem satisfeitos com a função que estão exercendo. Com isso, eles vão ter menos esgotamento, muito mais satisfação e comprometimento. Isso tudo são características de uma equipe de alta performance. Então, quanto mais feliz é o colaborador, mais produtivo e mais engajado ele vai estar sendo. Então, quando eu tenho felicidade no meu ambiente de trabalho, eu tenho o quê? A vantagem competitiva. A felicidade, ela é um papel importante, um papel fundamental quando a gente fala de uma equipe de alta performance. Então, quando o colaborador estar feliz, que é a questão individual, a organização vai estar muito mais feliz e aí a gente vai ter um fator crítico de sucesso para a sua empresa. Mas para que essa felicidade ocorra no dia a dia, né, do trabalho, é necessário ter um líder inclusivo. O líder tem um papel fundamental quando a gente fala de uma equipe de alta performance. O líder inclusivo, ele tem um papel fundamental, né? Ainda mais que a gente está falando aqui de uma equipe de alta performance diversa, né? A diversidade dentro de uma equipe de alta performance. O líder inclusivo é aquele que conhece todo o seu time, é aquele que proporciona o melhor de cada profissional, ele estimula o melhor de cada profissional. Então, o líder inclusivo, ele vai definir as metas, delegar as tarefas de acordo com as competências, com as potencialidades, mas também de acordo com as necessidades de cada profissional, visto que somos diversos, logo temos necessidades diferentes. Então, o líder inclusivo, ele precisa saber gerir os problemas, mediar os conflitos, pois ele conhece todo o seu time. Então, ele tem que saber ouvir, saber se comunicar, ter empatia por todo o seu time. Quando eu falo de um líder inclusivo, eu estou falando de um líder que vai estar motivando, engajando, capacitando e desenvolvendo todo o seu time. Então, o líder, ele foca nas competências,
nas capacidades, nas potencialidades, mas também nas necessidades de todos do seu time. Então, o líder inclusive é aquele que está com a escuta ativa, que dá e recebe o feedback. É muito importante o líder estar disposto para também receber o feedback. Assim, as pessoas do seu time se sentirão mais pertencentes ao meio que atuam. Então, quando tem um líder inclusivo, eu tenho um líder que vai saber mediar os conflitos para que de fato não haja exclusão dentro do seu time, porque aqui a gente está falando de diversidade. Então, o líder ele precisa conhecer o melhor de cada profissional e a necessidade de cada profissional. Para a equipe performar, é necessário que o ambiente tenha uma estrutura adequada a ela, né? Então, eu estou falando aqui que o ambiente vai estar acessível. É necessário que você proporcione para todo o seu time, a empresa como um todo, forneça para os colaboradores uma infraestrutura, né? E essa infraestrutura ela está alinhada à acessibilidade em todas as suas dimensões, né? E aí eu vou falar rapidamente destas dimensões da acessibilidade, tá? Eu uso sempre como referência o Romeu Sasaki. O Romeu Sasaki ele é referência quando a gente fala de pessoas com deficiências, de pessoas diversas. E aí eu vou usar as dimensões de acordo com o Sasaki, tá? Então vamos lá. Falando de acessibilidade no ambiente de trabalho, né? Para seu time performar, ele precisa ter acessibilidade. A primeira acessibilidade que eu vou falar é a acessibilidade arquitetônica, acessibilidade física. Será que a sua empresa é acessível para todas as pessoas? Quando eu falo da questão física, da questão arquitetônica, e aí eu tenho certeza que você pensou na rampa, você pensou no elevador. É isso, Pamela? É isso. Mas não é só isso. Eu quero que você pare agora e você olhe seu espaço físico, o espaço onde seus colaboradores estão atuando. Será que todos conseguem ir e vir, tem autonomia em todos os espaços, né? Então não é somente o ambiente que ele está lá atuando, né? Tem os outros espaços que são de uso comum, né? Então uma cozinha, um refeitório, todos esses espaços precisam ser acessíveis, né? E aí eu tenho que pensar no meu piso, né? Será que o piso está de acordo? E quando eu tenho acessibilidade interna, faz com que eu tenha também a acessibilidade externa. Então, quando você olha para a questão física, arquitetônica da sua empresa, você não está olhando somente para os colaboradores da sua empresa. Você está olhando também para a questão externa, né? Onde todos se sentem autônomos para ir e vir. Então, a acessibilidade física e arquitetônica, ela é o primeiro passo quando você pensa na inclusão de todos os seus colaboradores, tá? Então, para que de fato seu time performe além do esperado, comece olhando para a questão física e arquitetônica, que vai proporcionar um ambiente muito mais favorável, tanto para as pessoas, né, que estão ali atuando, para as pessoas externas que o visitam, né? Muito bem, a outra acessibilidade é a acessibilidade comunicacional. Será que a informação que você está passando para todos do seu time está chegando igual para todos? Você tem que tomar cuidado com tudo que você escreve e tudo que você fala, porque dentro do seu time você tem pessoas plurais. E você tem que tomar esse cuidado para que a informação chegue igual para todos, né? Vamos pensar se dentro do seu time você tem pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual. Você vai precisar proporcionar alguns apoios para que essa comunicação chegue igual para todos, né? Então tome cuidado com o que você escreve, com o que você fala, porque se todos do seu time não estão recebendo a mesma informação, eles não vão performar além do esperado. Então a acessibilidade comunicacional ela é extremamente importante. Então, se for preciso, num evento, proporcione um intérprete de Libras. Caso tenham pessoas com deficiência auditiva, se tem pessoas com deficiência visual, você vai entregar alguma informação física impressa,
tome cuidado com o que está escrito. Se possível, coloque braille, letras ampliadas. Vai fazer postagens no dia a dia da sua empresa? Vai colocar imagens nessas postagens, coloque a descrição da imagem. Então, a acessibilidade comunicacional, ela precisa ser interna e externa, porque aqui a gente está falando de equipe de alta performance. E quando a gente fala de equipe de alta performance, eu estou falando do quê? De pessoas diversas que se sentem pertencentes ao meio que atuam. E esse pertencimento está justamente nessa acessibilidade em todas as suas dimensões. E a comunicacional, ela é extremamente importante. É o que a gente usa no nosso dia a dia de trabalho, na nossa relação interpessoal. Então tome cuidado também com essa acessibilidade. A outra acessibilidade é a acessibilidade programática. O que é isso, Pamela? Acessibilidade programática é justamente tudo que está escrito nas normas e nos regulamentos internos. Eu tenho certeza que estou falando aqui com empresas inclusivas, então não tem nenhum item nas normas da sua empresa que seja discriminatória, preconceituosa. Então, para vocês entenderem, já que a gente está falando de todas as dimensões, é quando a gente olha para dentro da nossa empresa, para dentro das nossas normas, nos nossos regulamentos internos, onde não tenha nenhum item que infira o outro. Então, a acessibilidade programática é extremamente importante para que, de fato, as pessoas se sintam pertencentes e desempenhem atividades além do esperado. A outra acessibilidade é a acessibilidade metodológica. Então, assim, para que seu time faça as entregas além do esperado, alguns métodos de trabalhos são passados a ele. Essa gestão ela é feita por um líder inclusivo e esse líder precisa ter esse olhar mais aberto, mais humano. Será que essas pessoas estão conseguindo realizar as entregas além do esperado, de acordo com os métodos de trabalho? Então, eu tenho que proporcionar dentro do meu time um ambiente favorável, logo eu tenho que olhar também para os métodos de trabalho. Então, assim, as entregas, ao final, vão ser realizadas. Para isso, os métodos de trabalho podem ser diferentes para cada pessoa, porque essas pessoas têm necessidades diferentes. Então, olhe para a sua pessoa, né? Para essa pessoa, para esse profissional. Entenda a sua necessidade. Veja se tudo que essa pessoa está executando, que esse profissional, que este colaborador está fazendo, está de acordo com as suas necessidades. Se for preciso, adeque o posto de trabalho de acordo com a necessidade. Então, os métodos de trabalho podem sim ser refeitos de acordo com a necessidade de cada profissional. Então, a acessibilidade metodológica ela é extremamente importante quando eu falo de uma equipe de alta performance. Reveja se todas as atividades que seu colaborador está fazendo está sendo de acordo, se ele está tendo alguma dificuldade e faça um realinhamento com esse profissional para que de fato ele faça as entregas além do esperado. Por isso que a acessibilidade metodológica ela é extremamente importante. A outra é a acessibilidade instrumental. Então a gente falou da questão da infraestrutura, né? A questão física é muito importante, a questão comunicacional, programática, a metodológica, onde os métodos de trabalho muitas vezes precisam ser revistos. E agora a gente vai falar da acessibilidade instrumental. Então, o seu colaborador já tem tudo que ele precisa, né? Questão física, comunicacional, programática e metodológica. Será que os instrumentos de trabalho que ele está tendo são suficientes para que ele faça as entregas além do esperado? Então, tome cuidado com os instrumentos de trabalho. As pessoas têm necessidades diferentes, logo precisam muitas das vezes ter instrumentos de trabalhos diferentes, sejam tecnologias assistivas, sejam qualquer apoio personalizado. Um exemplo de instrumento de trabalho é o computador, o notebook, o celular corporativo, o teclado. Tudo isso
é um instrumento de trabalho. Então veja se o instrumento de trabalho do seu colaborador está sendo suficiente, porque muitas das vezes esse profissional não está desempenhando as atividades além do esperado porque os instrumentos de trabalho não estão de acordo com a sua necessidade. Então a acessibilidade nesta dimensão instrumental é muito importante para que de fato esse profissional se sinta pertencente, para que esse profissional faça as entregas além do esperado. E a última acessibilidade, não a menos importante, aliás, é a mais importante, é a acessibilidade atitudinal. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui com pessoas inclusivas, com empresas inclusivas, que não tem nenhum problema relacionado à discriminação, a preconceito no ambiente de trabalho, mas é importante a gente reforçar isso. Quando a gente tem um ambiente feliz, quer dizer que todos estão se sentindo pertencentes, né? Para isso eu tenho que proporcionar esta acessibilidade atitudinal, onde todos da empresa, todos do time são pessoas inclusivas. E essa inclusão muitas vezes acontece quando as pessoas têm conhecimento. O desconhecimento faz com que aconteçam situações de exclusão, de discriminação, de preconceito. Para isso, é necessário você proporcionar a acessibilidade atitudinal. Mas, Pamela, como que eu faço isso? Dê informações a todos do seu time, né? Dê palestras, treinamentos voltados à diversidade, à equidade, à inclusão. Aliás, nós da Carpe Diem Consultoria proporcionamos diversas palestras, treinamentos com esses temas, tá? Então proporcione isso ao seu time para que de fato todos se sintam pertencentes, para que não haja nenhuma barreira. Então, assim nós estamos falando da acessibilidade atitudinal, não a menos importante, a mais importante, para que de fato todas as pessoas desempenhem atividades além do esperado. A gente falou bastante coisa bacana, né? Até agora. E aí eu vou fazer um resumo um pouquinho. Então, assim, para a sua equipe performar de tudo que a gente conversou até agora, o que é necessário? Primeiramente, é necessário ter profissionais plurais. Os talentos estão nessa diversidade. Segundo, acessibilidade em todas as dimensões, conforme eu já falei lá atrás. As pessoas precisam se sentir pertencentes ao meio que atuam, precisam estar se sentindo orgulhosas. Com isso eu vou ter qualidade de vida no meu ambiente de trabalho. As pessoas se sentirão motivadas. Não adianta ter tudo isso se você também não proporcionar para o seu time momentos de descontração. Então, as pessoas precisam ter participação plena e efetiva para se sentirem pertencentes e fazer as entregas além do esperado. Então, para ter uma equipe de alta performance, é necessário ter acessibilidade. A produtividade do seu time está relacionado à acessibilidade. E essa acessibilidade ela é diferente de uma pessoa para outra, né? E aqui eu quero trazer o conceito de equidade para vocês. Tratem todos do seu time com equidade, não com igualdade, porque as pessoas elas têm necessidades diferentes umas das outras e a igualdade não resolve o problema, né? Então, para as pessoas se sentirem muito mais produtivas, criativas, inovadoras e engajadas, é necessário que elas sejam tratadas com equidade. E aí eu trago aqui o conceito de equidade e não vamos falar de igualdade, porque a gente tem que tratar as pessoas de acordo com o que elas precisam. Eu vou fazer uma descrição de uma imagem que eu estou apresentando aqui, caso tenham pessoas com deficiência visual. Então vamos lá. Eu tenho uma imagem onde tem um grupo de pessoas que está acompanhando um jogo de futebol. Essas pessoas estão assistindo ao jogo por meio de um muro, tá? Então na primeira imagem eu tenho uma pessoa com estatura alta, outra pessoa com estatura mediana e uma pessoa que utiliza cadeira de rodas. Todas estão querendo assistir ao jogo. Ambas receberam um banco, ou seja, elas estão sendo tratadas com igualdade. Cada um recebeu um banco. A primeira pessoa que tem estatura alta
está conseguindo ver o jogo perfeitamente. Com o banco, ela viu muito bem, ela já era alta, viu muito bem. A segunda pessoa, que tem estatura mediana, com o banco, ela está vendo o jogo com uma certa dificuldade, mas está vendo o jogo. A terceira pessoa, que utiliza a cadeira de rodas, tem deficiência física, ela não está conseguindo ver o jogo. Mas aqui a gente está lidando com o conceito de igualdade. Resolveu o problema, Pamela? Não, não resolveu. Por isso que o conceito de igualdade está errado. Então nós temos na segunda imagem a mesma situação, né? 3 pessoas. A primeira pessoa, que tem uma altura alta, está vendo o jogo perfeitamente, ela não precisa de nenhum apoio. A segunda pessoa, por meio do conceito de equidade, recebeu 2 bancos, porque ela tem uma estatura mediana, então um banco não resolve o problema. A terceira pessoa recebeu uma rampa, porque ela utiliza a cadeira de rodas. E nesta situação de equidade, cada um recebeu o apoio de acordo com a sua necessidade. E aí todos estão conseguindo assistir ao jogo. Então vamos pegar esse exemplo para o nosso dia a dia de trabalho. Será que as pessoas estão tendo os apoios que elas precisam para executar as atividades além do esperado? Então trate as pessoas com equidade, não com igualdade, porque igualdade não resolve os problemas, e quando elas estão se sentindo pertencentes, quer dizer que elas estão sendo tratadas com equidade. Bom, a gente já falou para a equipe performar o que é necessário. Agora a gente vai falar como que eu mantenho uma equipe de alta performance. Já entendi todo o conceito de que é uma equipe de alta performance, o que ter para ter uma equipe de alta performance, mas como que eu mantenho uma equipe de alta performance? E como que eu mantenho uma equipe de alta performance? Então, resumindo, para eu manter essa equipe, eu tenho que ter o quê? Primeiro de tudo, é a felicidade de todos os colaboradores, ter profissionais plurais, ter uma liderança que seja inclusiva, motivadora, possibilidade que todos do seu time tenham crescimento, sejam ele crescimento horizontal, crescimento vertical. Não adianta ter tudo isso se essa pessoa também não tiver salários compatíveis com o mercado. Quando tem tudo isso, para eu manter uma equipe de alta performance, eu tenho que proporcionar um sentimento de pertencimento a todos do meu time. Então eu vou ter um ambiente acessível. Logo, eu vou manter a minha equipe. Quando eu tenho um ambiente acessível, eu vou estar proporcionando o bem-estar físico e o bem-estar emocional, intelectual dos meus colaboradores. Então, resumindo tudo que a gente falou sobre a importância da diversidade em uma gestão de alta performance, é necessário ter o quê? O trabalho em equipe. O trabalho em equipe faz com que, de fato, todos performem além do esperado. Ter a sinergia da equipe, profissionais diversos, profissionais competentes, líderes inclusivos, a felicidade, o sentimento de pertencimento e o ambiente acessível. Já para fechar, nós chegamos nos finalmente. Se deixasse eu ficava falando um tempão aqui com vocês, mas eu trago uma frase que resume tudo que a gente conversou até agora. É uma frase de Vernon Myers que diz o seguinte: diversidade é chamar para o baile, inclusão é convidar para dançar. Eu tenho certeza que tem diversidade na sua empresa, nós somos plurais, né? Mas será que existe a inclusão dentro do seu time? Será que todos se sentem pertencentes? Será que todos têm a participação plena e efetiva nas atividades de trabalho? Então, tenha diversidade dentro do seu time, mas tenha também inclusão. Bom, pessoal, para finalizar, vou falar um pouquinho sobre a gente, né? Já falei lá atrás que nós, Carpedim Consultoria, temos mais de 12 anos de história. Nesses 12 anos, a gente transformou a vida das pessoas através do nosso trabalho. Então, a gente oferece serviços voltados à diversidade,
a equidade e a inclusão, com palestras, treinamentos, projetos customizados de acordo com a necessidade dos nossos clientes, mas também de acordo com as necessidades dos candidatos que a gente atende, né? A gente atende com um atendimento humanizado, acolhedor, oferecendo serviços de recrutamento, seleção, administração de pessoal, consultoria de RH, executivo search middle. Então nós temos uma tecnologia própria, uma plataforma própria que foi realizada por engenheiros especialistas na área. Então, por meio da nossa tecnologia é possível fazer o processo de admissão, de onboarding, de rescisão. Então conheça um pouquinho sobre a gente, acesse o nosso site, nossas redes sociais. Vou aproveitar e deixar aqui o QR Code do meu LinkedIn. Tem um resuminho aqui para vocês, que eu tenho mais de 16 anos de experiência nessa área de diversidade. Muito obrigado por essa parceria, por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre um tema extremamente importante, né? A importância da diversidade em uma gestão de alta performance. Tchau, tchau!